Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudar um texto da irmã Bárbara Cabral que se chama A Manjedoura e o Cavalo Branco. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, como não fui eu quem escrevi, foi a irmã Bárbara Cabral, o que eu vou fazer? Vou ler o texto dela, vou ler o texto bíblico e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Bem, como eu tenho feito aí nos últimos 4 dias, quero lembrar os irmãos que a Copa do Mundo está aí em andamento e nós temos 7 países que se inscreveram na Copa e em que os cristãos são perseguidos. Então, nós já pedimos oração pelo Irã, que está fora da Copa agora, pela Arábia Saudita, que está fora da Copa agora, o Catar também está fora, Marrocos, e hoje nós vamos pedir oração pela Tunísia. A Tunísia também está fora da Copa, mas vamos nos lembrar dos nossos irmãos perseguidos de lá. Gosto sempre de lembrar os irmãos que essa lista dos cristãos perseguidos, da igreja perseguida do Senhor Jesus Cristo, é uma lista que todos os anos a missão Portas Abertas publica com 50 países mais perseguidos, que mais perseguem a igreja de Jesus Cristo, tá bom? Então nós já falamos que em nono lugar está o Irã, 11º lugar a Arábia Saudita, 18º lugar o Catar, 27º Marrocos e 35º a Tunísia. As pessoas que se convertem do islamismo para o cristianismo correm um risco assim enorme na Tunísia. As mulheres podem enfrentar casamento forçado e prisão domiciliar, enquanto os perigos enfrentados pelos homens são violência física, ameaça de morte e isolamento social. Isso só porque eles resolveram seguir a Jesus e deixar o Islã. Então, amados, orem para que os cristãos secretos do Marrocos sejam fortalecidos e equipados para compartilhar a fé. Amém? Bom, agora que eu já pedi as orações para os países da Copa, aqui tem as igrejas perseguidas. Já disse para vocês que o texto escrito é da irmã Bárbara Cabral. Eu quero orar para que os irmãos possam, como eu, ser abençoados no que vamos estudar. Senhor Jesus, muito obrigado pela nossa liberdade de estudarmos a Tua Palavra, que nós possamos realmente valorizar isso. É fundamental, Senhor, que nós possamos ler a Tua Palavra, compartilhar da nossa fé. E tenha misericórdia daqueles irmãos que não podem fazer o mesmo. E hoje, em especial, nós oramos pelo Marrocos. Fortalece aqueles irmãos, Senhor, em Cristo. Bom, pedimos tudo isso não porque a gente merece, mas em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então lá, a manjedoura e o cavalo branco. O texto bíblico está em Apocalipse 19, versículos 11 a 21. E diz assim: o cavaleiro no cavalo branco. Viu o céu aberto e surgiu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo e sua cabeça havia muitas coroas. Desculpa. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue e o seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas do tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, vi um anjo em pé no sol, gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis,
dos generais e dos fortes guerreiros, dos cavalos e dos seus cavaleiros, de toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que monta no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fazia sinais em seu nome. Sinais que enganaram todos os que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto com a espada afiada que saía da boca daquele que montava no cavalo branco. E todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Amém? Bom, irmãos, então olha só. A manjedoura e o cavalo branco. E o versículo escolhido é um 11, que diz: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Olha, irmãs, a irmã Bárbara Cabral fala assim, que na infância ela visitou muitas feiras agropecuárias. Eu não visitei não, mas eu sei do que ela está falando. E nessas feiras, o que acontece? Muita venda e muito leilão dos melhores animais da região. Ora, eles ficam expostos em estrebarias e lá há sempre manjedouras ou coxos, né? Que para os cavalos, os animais, as vacas, os bois lá se alimentarem, para eles comerem, então tem aqueles coxos, aquelas manjedouras. E há bebedouros com bastante água fresca. Esta é uma grande oportunidade para a gente entender a simplicidade do nascimento de Jesus, né? Então a gente vai se reportar a uma passagem que a gente conhece muito bem, que é do nascimento de Jesus. Não tinha lugar para ele e ele acabou parando numa estrebaria, né? E acabou sendo colocado numa manjedoura, que tem aquelas graminhas, aqueles matinhos lá, para os animais se alimentarem. Durante o mês de dezembro, o que a gente comemora? A primeira vinda de Jesus Cristo à Terra. E ele veio numa missão de paz, como está lá em João 14, 27. E diz assim, ó: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos e nem tenham medo. Então Jesus veio dar a paz dele. Ele veio resgatar também as pessoas, como está lá em Lucas 19, 10. Vamos lá em Lucas. Lucas 19, 10. Diz assim, ó: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar ao que está perdido. Em João 12, 47 diz assim, ó. João 12, 47. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Por enquanto, ó, Jesus está ali, ó, batendo na porta para que alguém possa ouvir e abrir a porta para ele. Então, se alguém ouvir a batida de Jesus na porta, Jesus vai entrar. Isso aí é certo, como está lá em Apocalipse, né? Apocalipse 3:20. Diz assim, né? Eis que estou à porta e bato, né? Deixa eu aqui achar para os irmãos Apocalipse 3:20, que eu não deixei separado. Olha só. Diz assim. Ai, irmãos, desculpa, Apocalipse 3:20. Ai, que vergonha, né, irmãos? 3:20. Diz assim: escutem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos, né? Muitas versões dizem que Jesus se hará e fará morada com a pessoa, né? Então, ele está à porta. Então, essa é a nossa principal decisão. Receber Jesus em sua humildade e na sua mansidão, como está lá em Mateus 11, 29.
Mateus 11, 29 diz assim, irmãos. Pesado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o que diz a palavra. Então, nós temos que estar atentos para ouvir o que Jesus está nos dizendo, abrir a porta e permitir que Ele entre e que nós possamos receber a sua humildade e sua mansidão. Para quê? Para desfrutar a vida eterna, como está lá em João 5:24, que diz assim, ó. João 5:24. Aqui está. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É isso que o Senhor está nos dizendo, né? Nós temos que tomar essa decisão para desfrutar da vida eterna. Agora é tempo da bondade e da salvação, como está escrito lá em 2 Coríntios 6:2. Diz assim, ó. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, o Senhor está falando que o dia e a hora é agora. Você não pode deixar para lá. Se você não aceitou Jesus Cristo, a hora é agora. O dia e a hora da salvação é agora. Por quê? Porque Jesus é o nosso advogado. Ele está sempre conosco para advogar as nossas causas. Como está lá em 1 João 2:1. E diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, ele advoga as nossas causas, mas se nós o aceitarmos em nosso coração. E lembrando que ele também é o nosso mediador, como está lá em 1 Timóteo 2:5, que diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, nós temos que lembrar que nós temos que aproveitar da humildade do Senhor, da sua mansidão, lembrar que Ele é nosso advogado e Ele é nosso mediador. A gente tem que se lembrar que, por mais que a gente queira, no final isso aqui tudo vai acabar, como está lá em Mateus 24:32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Então, há sinais que o nosso mundo vai acabar, que o Senhor virá e isso aqui, ó, nada mais vai existir. Por quê? Porque Jesus vai voltar. É o sinal da figueira, como diz. Então, a gente tem que crer, tem que saber que tudo mudou. Jesus não é mais aquele nenezinho, pequenino nenê na manjedoura, não. Agora ele vai descer dos céus em esplendor, montado num cavalo branco. Todo olho vai ver Jesus, como está lá em Apocalipse 1:7. Diz assim, ó. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Então não vai ter essa, todo mundo vai ver Jesus, mesmo aqueles que não acreditam, mesmo aqueles que não aceitaram, mesmo aqueles que zombaram da nossa fé. Ele julgará vivos e mortos, como está lá em 2 Timóteo 4:1. 2 Timóteo 4:1. Diz assim, ó. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente. Então, não vai ter para ninguém, irmãos. Jesus Cristo virá e julgará o mundo, julgará a todos. Ninguém vai passar ileso. Ele vai vencer a batalha, vai arrebatar o seu povo e a gente vai viver para sempre com ele. Então, se você não crê, se você não aceitou Jesus Cristo, a hora é agora. E se você aceitou Jesus Cristo e não vive uma vida de santificação, de conexão
de busca a estar do lado de Jesus, fique preocupado. Então, a contar da história do Natal, que a gente comemora, aquele pequeno bebê que veio para o mundo, você tem que se lembrar que a gente tem que anunciar quão triunfante virá Jesus, o cavaleiro fiel e verdadeiro. Então, agora vai ser diferente, irmãos. Jesus virá, vencerá, todo olho verá e nós seremos julgados, os que creem e os que não creem. Amém? Nosso manancial termina assim. A batalha mais épica de todos os tempos será travada por Cristo, vindo num cavalo branco para guerrear e resgatar o seu povo. Eu vou, e você? Bom, irmãos, eu termino aqui com, assim, meu abraço diário, fraterno de urso, ó. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece, ó, um laço. Quero que vocês se lembrem também que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão suas forças renovadas, como está lá em Isaías 40, 31. E lógico, vão se lembrar todos os dias que agora Jesus é mais do que aquele bebezinho frágil na manjedoura. Ele é o nosso Deus e virá no cavalo branco para vencer e nos julgar. Amém? Bem, eu termino aqui com a palavra de ordem que é gratidão.